Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber nesta noite o deputado Hugo Leal, do PSD, deputado federal do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo, Bruno. Boa noite a todos os nossos telespectadores também. Satisfação poder retornar essa bancada aqui. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Deputado, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre esse imbróglio que está ocorrendo em Brasília a partir da decisão do ministro Flávio Dino de suspender as emendas individuais de maneira geral, emenda PIX, emenda individual, suspendeu tudo, inclusive as emendas individuais que já estão, foram implantadas há mais de 10 anos. Todas foram abruptamente suspensas por uma decisão monocrática, cautelar do ministro, depois confirmada por unanimidade do Supremo Tribunal Federal. E isso trouxe uma certa estupefação, porque gerou uma interrupção de uma prática já consagrada no Congresso e provocou também uma reunião dos poderes semana passada para se chegar a um tipo de entendimento. Parece que se chegou, pelo menos, às linhas centrais de um entendimento. A alegação é de que não há rastreabilidade em algumas emendas. E isso não pode continuar, como não havia rastreabilidade nas emendas de relator lá atrás também. E isso, de certa maneira, foi transferido para as emendas individuais, para as emendas de comissão e gerou novamente esse descontentamento. A pergunta que se faz é o seguinte: o senhor já foi relator do orçamento, portanto já foi responsável pelas emendas do orçamento, teve um papel fundamental, em dado momento da vida política nacional, exatamente nessa questão, portanto é conhecedor do problema. Eu queria saber o seguinte: essa decisão do ministro Flávio Dino era necessária ser tomada? Na sua opinião, há realmente falta de transparência? Bom, Ricardo, primeiro, dizer, realmente a gente tem uma experiência, eu já participei da comissão de orçamento pelo menos umas 4, 5 vezes, porque você tem que é cíclico, você não pode permanecer, ficar direto, mas todas as vezes sempre sou convocado, chamado, e em 2022, em 21, para 22, no orçamento de 22, eu fui chamado, fui indicado relator geral do orçamento, no escopo, e foi uma experiência muito importante. Só que a questão do orçamento, essa queda de braço aí que há, essa discussão, que refletiu no judiciário, é uma discussão entre o executivo e o legislativo. Cada vez mais a ampliação do espaço da indicação das políticas públicas ou de recursos fica na ação, nesse debate. Isso é o papel do executivo ou pode ser o papel do legislativo? E essa percepção... Cada vez mais, inclusive, se estabelece a seguinte discussão: esse é um modelo parlamentarista que está sendo aplicado ao presidencialismo. Porque, ou seja, o Congresso está participando ativamente da decisão de aplicação do orçamento, sim, o que é um papel que me parece, segundo o ministro, mais... do executivo. No regime presidencialista, sim. Se tivéssemos no regime parlamentarista, ok, o Congresso definiria, Ricardo, a aplicação do orçamento. O que nós temos hoje, de fato, é um regime semipresidencialista. E aí você empoderou, eu acho que isso é extremamente positivo, eu tenho percepção que é extremamente positivo o empoderamento do Poder Legislativo, até para poder fazer o check and balance, que é esse balanço dos poderes. Eu acho que é fato isso. E o Judiciário, estou um pouco ali, depois a gente pode abrir uma discussão sobre esse tema, mas essa foi a percepção. E é interessante que, desde 2016, quando há o impeachment da presidente Dilma e a assunção do presidente Michel Temer, esse debate foi se tornando cada vez mais efetivo do ponto de vista da participação e da execuibilidade do orçamento público. Isso, inclusive, se espalhou pelo Brasil afora. Até as câmaras de vereadores, as prefeituras agora criaram, as câmaras municipais criaram também as emendas para os vereadores, mas posso dizer uma coisa? A Assembleia do Rio, ou seja, essa é uma prática disseminada no parlamento em todas as instâncias. Eu sou favorável. Eu sou favorável. Porque pelo seguinte, eu não quero
invadir, né, ou ser mais do que o executivo. Mas você há de convir que lá no parlamento, por exemplo, nós somos 584 congressistas, 81 senadores e 513 deputados, que estão espalhados no Brasil todo. Eu tenho todo respeito ao presidente da República, que foi eleito, e nós temos sistema presidencialista. Mas nenhum órgão, nenhum ministério tem 584 pessoas nos estados e nos municípios conhecendo a realidade. Sim. Eu acho que esse fato, a questão é só do equilíbrio. E quais são os valores? E quais são, digamos, os pontos que fazem com que não haja equilíbrio a ponto do ministro ter dado essa liminar depois foi novamente, de certa maneira, foi confirmada pelo Supremo. Então, eu posso falar, na realidade, o que acontecia, vamos retomar aqui. Primeiro, eu falo do ponto de vista conceitual, acho que essa discussão é importante e eu sou favorável. O que acontece são exageros. Quando havia as emendas de relator, eu fui relator nessa época, o poder que essas emendas davam, que o poder do relator, que parecia um poder que era pessoal, não era, porque a gente dividia isso, Câmara e Senado, os presidentes, a Câmara, a mesa da Câmara, a mesa do Senado definiam como é que seriam distribuídos pelos partidos políticos, como é que isso era definido. Tudo isso tem uma definição e todas as emendas, e eu criei quando fui o relator, elas tinham uma identificação, porque elas só poderiam ser designadas desde que houvesse o pedido dentro do sistema. A gente criou um sistema próprio dentro da Comissão de Orçamento para poder fazer o cadastro das emendas. Isso aí a gente superou. O problema era o desequilíbrio na indicação. Por que um recebia 20, outro 5, outro 10? Aí era o critério... Por exemplo, explica, um deputado fazia uma indicação de 20... Um deputado faria uma indicação de 20, porque ele é o líder, ou porque tem uma relação melhor. E esse foi, talvez, o calcanhar de Aquiles, e aí a dificuldade da justificativa por que um receberia mais do que o outro. E aí, quando 22 foram suspensas as emendas de relator, e que o critério realmente... decisão do Supremo, a ministra Rosa Weber. Eu estive com a ministra Rosa Weber, eu estive com todos os ministros, eu conversei de um por um, explicando a situação, o que significava. Nós não temos falta de rastreabilidade nem de transparência, até porque o orçamento público, quando ele é aplicado, ou ele é aplicado no órgão federal, ou ele é aplicado no órgão estadual. O senhor falou que não tem falta de rastreabilidade. De modo geral, isso não pode ser dito, porque as emendas PIX têm falta de rastreabilidade. Eu vou chegar lá, calma. Dizendo como se tudo fosse rastreável, não é tudo rastreável. Nesse caso, sim. Posso falar, tudo é rastreável. Vamos chegar lá. E aí vou falar até aquelas emendas PIX. Todas as indicações, todas elas têm um PT, que chama Programa de Trabalho, todas elas têm uma funcional programática. Quando a pessoa entende o que é o orçamento e como é que ele estabelece o seu critério, aí você vai ver que todas elas têm esse princípio da rastreabilidade, você vai saber da onde a origem do recurso e para onde ele vai ser aplicado. Então, o orçamento público tem uma lógica. É que precisa aprofundar, estudar. Eu já vinha de anos passados e em 2021 fez um mergulho aprofundado. Tanto que eu fui a todos os ministros do Supremo, inclusive com a ministra Rosa Weber, fazer o esclarecimento. E a única coisa que não conseguia fazer o esclarecimento de fato era qual era o critério de distribuição desses recursos pelas bancadas, que eram bancadas partidárias, e por que uns recebiam, outros recebiam mais. Então, isso que ficou em suspenso, e aí ela decide que essas emendas seriam suspensas. Só que essas emendas... do relator. Emenda relator. Só que em 2023... já tinha uma previsibilidade, uma previsão desses recursos, salvo engano era 15 bilhões, ou 15 ou 16 bi. E o que aconteceu? Essas emendas que eram emendas foram para as comissões. E manteve assim, a lógica. Ampliou as emendas de comissão. Ampliou as emendas de comissão. Então, talvez esse tenha sido o erro dali, ao invés de fazer uma parcela, uma parcela foi para as emendas individuais, que ninguém não tem nenhum tipo de questionamento. Então, individuais, são todas elas rastreáveis, tem identificação. E mais do que isso, as emendas individuais são rastreáveis e elas têm também parâmetros, programas de trabalho, seja em saúde, educação, ou seja, há um direcionamento por temas supostamente justificáveis a aplicação de recursos. Eu vou chegar lá, presta atenção. Aí, uma parcela foi acrescida nas emendas individuais, que aí todos os parlamentares recebem, o critério é igual tanto para a Câmara quanto para o Senado. O Senado talvez até um pouco mais por causa da característica de representação dos estados, mas pronto, isso ficou definido, perfeito. Só que
o restante foi para as emendas de comissão. Emendas de comissão sempre existiram. Só que aí, novamente, por que na emenda de comissão da saúde... Por que fulano recebeu? Volta essa mesma mais do que o outro? A pergunta sempre é essa. Por quê? E aí não tem explicação. Por isso elas que são definidas pelo poder político do deputado A ou B, ou seja, quem tem poder político indica mais, quem tem menos poder político indica menos. Mas vou falar para você. Os valores são menores das indicações de deputados que não têm poder político. Vamos lá, é isso. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Mas agora, como é que era anteriormente? Antes de 2016, praticamente depois de 2019, que passou a ter as emendas de relator com mais efetividade. Quem decidia esses valores e como é que eles eram aplicados, esses valores que não ficavam como emenda de relator nem emenda de comissão, era o governo federal. E o governo federal estabelecia um princípio melhor com as suas bases. Então, a grande discussão, a grande queda de braço é o seguinte: quem define aonde vão esses valores? É o governo federal ou é o Poder Executivo ou é o Poder Legislativo? As emendas de comissão era o governo federal? Quem definia como pagava, quem pagava era o governo federal. Porque esses recursos eram recursos que foram divididos dos recursos de ministérios. E esses recursos foram colocados para dentro do Legislativo e foram estabelecendo essa distribuição de acordo com a força do Poder Legislativo, a distribuição do Poder Legislativo. Só que aí deturpou exatamente por causa disso, porque aí acaba tendo um critério. Um critério que é do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que é um critério, mas quando você não tem esse critério, o critério fica do presidente da República. Então, é essa interseção que às vezes o nosso telespectador vai ter que entender. Sim, nós estamos brigando, vamos botar um número aqui, 10, né? Seja 10 bi. Nós estamos brigando por 10 bi, para discutir o seguinte: isso tem que ficar com o governo federal, porque ele é o responsável pela indicação das políticas públicas, ou tem que ficar com o legislativo que está diluído, e aí a gente pode colocar em vários locais guardado esse preceito. A discussão é esse valor. Intervalo, mas eu quero continuar essa discussão. Vamos, porque nós estamos falando de emenda PIX ainda. Temos que falar de emenda PIX e outros temas correlatos a esse debate. Vamos voltar em um minuto, hoje recebendo aqui no Jogo do Poder o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio. Voltamos aqui com o deputado Hugo Leal do Jogo do Poder. Estamos falando um pouco desse debate das emendas, desse imbróglio que envolve o Supremo Tribunal Federal, o governo federal, os poderes e também a Câmara e o Senado no que se refere à distribuição de emendas. Deputado, ainda voltando à questão das comissões, o que ficou acordado lá, das emendas de comissões, o que ficou acordado lá é que essas emendas agora, a destinação teria que seguir, digamos, a vinculação federal a temas de interesse nacional ou de interesse regional. Não poderia ser de livre indicação das comissões. Como é que o senhor vê essa limitação para que haja a aplicação das emendas de comissão em temas de interesse regional ou interesse nacional apontados pelo governo? Então, eu acho que essa é a lógica, é o princípio mais racional que nós vamos ter. O parlamento não vai deixar de ter a sua indicação, a sua colocação, primeiro com as emendas individuais e esse outro volume que vai na interação, que eu chamo da interação política. Agora, o que o governo estabelece, nós temos prioridade aqui no desenvolvimento regional, aqui nós temos uma prioridade no Ministério das Cidades, nos diversos ministérios você vai poder aplicar os recursos naqueles implementos que já são da atividade do governo. O governo federal, a gente chama de RP1, que chega lá, o valor que tem responsabilidade do governo federal, ele já tem um valor. Só que o comprometimento grande parte do orçamento está comprometido ou com folha, ou com juros, ou com previdência. Então, 95% já está comprometido, uma outra parte já é direcionada para recursos que são vinculados, né, saúde e educação. Então, a parte discricionária, ou seja, para o investimento, fica muito pequena. Num orçamento de mais de 5 trilhões, você ter 120 ou 150 bi
para investimento é muito pouco. É muito Isso, pouco. e isso que eu acho que é o mais questionável. E aí fica uma briga, né, os dois querendo fazer novos investimentos. Então o governo quer fazer a sua programação, que está correto, e o legislativo quer ter o protagonismo também de ver as políticas públicas acontecendo, independente de ser o governo, ser a oposição. Então acho que isso que está sendo desenhado talvez possa sair um critério mais razoável e aí tire aquela dúvida de por que eu te dei mais para um, tirei mais para um, menos para outro. Essa é uma lógica que a gente, às vezes, com esse diálogo, né, esse entendimento na mesa. Mas aí tem uma outra questão que você abriu o programa falando sobre isso, a decisão do ministro Flávio Dino. A decisão do ministro Flávio Dino, de quando ele chama para si, depois foi seguido por todos os ministros, do ponto de vista prático, não tem efeito nenhum. Nenhum efeito nesse prático. Momento. Nesse momento. Nós estamos na eleição. Mas nesse momento não tem efeito prático nenhum, porque vou suspender as emendas. As emendas já estão suspensas por conta do processo eleitoral. Por causa do processo eleitoral. Então meio que uma cortina de fumaça para poder buscar exatamente sentar, fazer o acordar vamos falar entendimento. Agora, então, das chamadas emendas de transferência direta, as chamadas emendas PIX. Essas eu considero uma aberração. Por quê? O deputado qualquer pode chegar, vou transferir 3 milhões, 2 milhões para a prefeitura de Aperibé. E o prefeito, Aperibé ou qualquer outra cidade, pode pegar esse dinheiro e gastar num show, ou torrar o dinheiro num show, ou seja, é dinheiro público sendo direcionado a prefeituras sem qualquer condicionamento, sem qualquer orientação, sem seguir, digamos, nenhuma diretriz do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, ou seja, eu te mando o dinheiro e você, se quiser torrar isso, quer dizer, fazendo uma festa de uma quermesse na sua cidade, ou contratar um show por tantos milhões, pode fazer e está tudo ok. E isso me parece absolutamente condenável. Então, deputado. deixa eu te falar, eu acho que estou muito confortável para falar sobre esse tema. E já falei já manifestei nas minhas redes, já dei entrevistas sobre isso. Conceitualmente, quando foi definido essa questão das emendas chamadas transferência direta, ou vulgarmente passou a ser conhecido como emenda PIX, eu fui contra. Eu acho que o embrião dessa proposta está equivocado. E quando fui demandado por agentes públicos, prefeitos, não, faz uma emenda, eu não faço. Eu não faço transferência direta. Porque aí é uma questão conceitual. Quando eu transfiro o recurso da União para numa transferência direta, sem vinculação, isso é recurso próprio da prefeitura? Porque aí passa a ser recurso próprio. Passa a ser recurso então não estaria. Então não está vinculado a programa de trabalho. Eu vou vincular, eu estou colocando, eu estou acrescendo o FPM. Na verdade, a transferência de recursos, fundo de participação do município. Não, porque eu estou falando, do ponto de vista conceitual, é questionável. Por isso, porque todos os recursos das emendas individuais, elas têm uma vinculação. 50% das emendas individuais são aplicadas na saúde, seja na alta complexidade, seja na atenção básica. Os outros 50% podem ser de vários ministérios, esporte, educação. Sim, mas veja, não, tem todos uma eles, lógica, mas todos tem eles uma têm uma, que é não, todos eles têm uma aplicação. Aceitável. Porque você essa tem como interferência do parlamento nesse nível, dessa forma, dentro dessa delimitação, é absolutamente aceitável, até é louvável, inclusive. Agora, essa transferência direta absolutamente obscura, sem saber para onde vai esse dinheiro. Prefeito amigo, eu sou um prefeito que é meu amigo, toma aí, eu vou te mandar 5 milhões. Aplica onde você quiser. Quiser comprar picolé, compra picolé, distribui para a população. Eu repito aqui, eu já estou lá no parlamento, já estou no meu 5º mandato. Eu já vi muita coisa, já discuti muita coisa, temas. Eu acho que a gente está aprimorando esse sistema, do sistema orçamentário. Eu acho que a população tem que cada vez mais entender, fiscalizar. E aí a questão da valoração dessas emendas. Eu acho que são importantes, porque são grandes instrumentos de políticas públicas para a área da saúde, para a área de educação. Eu utilizo isso e toda vez que a gente faz a aplicação e indicação das emendas, inclusive para assistência social, para entidades de assistência social, a gente vai fiscalizar como é que está sendo aplicado, se está sendo bem aplicado. Por exemplo, uma resistência dos últimos 4 anos para cá não tinha e agora tem, a gente pode colocar recursos direto para a saúde no custeio. Custeio, isso era essa proposta que está acordada, ou pelo menos foi encaminhada na reunião dos poderes,
parece que fará com que se destine para uma área específica a emenda PIX também, não é isso? Eu não vi acordo, tá aqui, o acordo passa a ter que indicar antecipadamente como o dinheiro será utilizado pelas prefeituras e Estado. Além disso, devem ser destinadas para obras inacabadas. Então, deixa eu te falar. Esse é o primeiro, obras inacabadas, e tem que ter uma destinação para, digamos, antecipada, a priori, de como as prefeituras e os estados vão gastar. Então, mas olha só, é interessante, porque isso já é a regra. A emenda de transferência direta é uma exceção. A regra já é essa. Ou seja, se eu vou fazer uma transferência direta, mas você vai poder pagar, evento. Você tem hoje uma transferência... Não, mas aí o deputado vai ter que dizer mas vai ter um recurso. Mas você já tem um recurso hoje no Ministério do Turismo ou no Ministério da Cultura que você pode fazer para eventos. Isso já existe dentro do orçamento. Então não é absurdo. Entendeu? Então, assim... Eu acho que essa questão da emenda de transferência direta, eu estou falando conceitualmente, ela não guarda similaridade. Com essa, digamos, delimitação, ela acaba se transformando numa emenda individual. Normal. Porque é o seguinte, lembre-se que o orçamento público ele só pode ser aplicado nas áreas públicas, ou seja, no município, no estado e no governo federal. Eu posso aplicar, eu, por exemplo, distribuo, eu coloco recursos em várias das universidades. E outra coisa, parece que o TCU vai fiscalizar a aplicação também dos recursos dessa emenda PIX, ou seja, eu acho que a fiscalização, a luz, a transparência nunca é excesso. Eu acho que sempre tem um critério. Então, eu fico à vontade, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu fui... O senhor nunca fez uma emenda PIX? Não fiz. E foi procurado já por prefeito? Fui procurado, eu falei, conceitualmente eu não posso fazer isso. Eu transfiro para custeio na saúde, alta complexidade, atenção básica, quer investimento, a gente coloca para investimento, não tem problema nenhum discutir qualquer tipo de elemento, porque aí eu posso ir lá, posso verificar, eu quero ver se os recursos entraram no escuro? Não, porque aí é o seguinte, não é por falta de confiança, eu acho que o instrumento, como você disse, e aí acabou sendo consolidado, o instrumento de fiscalização fica muito mais difícil. E aí, conceitualmente, que tipo de recurso é esse? Então, é um recurso de transferência direta? Acaba sendo. Então ele acresce, eu estou acrescendo o FPM, o Fundo de Participação do Município. Ou seja, o deputado começou a interferir no Fundo de Participação, distribuição do Fundo de Participação. Do Fundo de Participação do município. Só por isso. Passa a ser um recurso aplicável em qualquer área, em qualquer setor, até na contratação de um show, uma festa, na compra de fogos de artifício. Eu não fiz, né? Não vou fazer. Mas conceitualmente eu acho que esse elemento vai ser superado aí em breve com essa discussão, com alguns elementos que eu acho que são práticos, mas quem fez eu não condeno. Aí cada um tem o seu conhecimento, tem a sua relação, respeito a decisão de cada um, porque não é proibido. Não, foi permitido. Mas aí eu estou falando, porque eu falo aqui do ponto de vista pessoal. Mas não é, digamos, aceitável, digamos assim. Não é razoável. Eu acho que não é aceitável. Assim. Não é proibido, porque a lei não proíbe, mas do ponto de vista republicano, do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da preservação, digamos, do bem público, da ordem pública, digamos, do aspecto republicano do exercício do poder, eu acho que não é aceitável. Posso falar o seguinte, todas as vezes que essa discussão de orçamento vai para a mídia, grande mídia, as pessoas debatem, para mim é o maior motivo de alegria. É muita alegria, porque as pessoas têm que começar a prestar atenção nesse orçamento. Não só nesse ponto, se a emenda é mais ou menos, mas em tudo. Nós estamos falando de 5 trilhões de reais. Vamos falar ainda o que é pior. Quer dizer, é óbvio que não tem nenhuma comprovação disso, não há nenhum tipo de fato concreto aqui para eu apresentar isso como verdade absoluta. Mas a gente sabe, a gente que milita na polícia também, na política há muito tempo, eu próximo da política e vocês dentro, sabe, ouvi dizer, de situações absolutamente condenáveis de malversação de recursos de emendas por conta de acordos entre deputados e prefeitos, que pagam propina a deputados, dão retorno a deputados de valores, pelo menos é o que se diz, valores destinados em emendas parlamentares. Eu já ouvi histórias cabeludas, nenhuma delas são comprováveis, obviamente que eu não tenho documentos para comprovar, daí então eu falar de maneira anônima, genérica, mas o fato é que há muita suspeição sobre isso, deputado. Vamos lá, Ricardo. Onde há recursos, sejam públicos, privados, pode haver desvio.
é muito mais a questão de caráter do que de valor. Não acho isso. Eu já estou no meu 5º mandato, 20 anos no parlamento, sempre tive uma relação mais perfeita, mas eu vejo o seguinte, é cada um, cada qual com o seu quinhão. Então eu digo o seguinte, nós não estamos em discussão, eu não tenho problema, eu acho que a questão não é valor a mais ou a menos, se é por emenda, se não é por emenda, porque se falta caráter para o agente público municipal ou para o agente público estadual para poder fazer uma operação dessa, é porque as duas pontas estão conectadas. É verdade. Então a responsabilidade não é da origem do recurso, e sim do caráter que as pessoas que estão envolvidas. Vamos ao rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Hugo Leal, do PSD. Deputado, essa semana não, mas esses últimos 15 dias, o senhor também esteve, digamos, envolvido até certo ponto numa polêmica no Rio de Janeiro, que foi em relação à participação do PSD no governo do governador Cláudio Castro. O senhor, quando saiu da Secretaria de Economia e Energia do Mar, o senhor deixou como sucessor o seu colega de partido, o ex-deputado Felipe Peixoto, deixou na sua cadeira, e o governador Cláudio Castro resolveu demiti-lo, porque ele é vinculado ao PSD, e o PSD é do partido do prefeito Eduardo Paes, que disputa a eleição contra um candidato do PL, que é o partido do governador. Portanto, segundo o governador, por coerência política, por coerência eleitoral, ele não poderia mais continuar tendo em um cargo de primeiro escalão do governo alguém ligado ao partido do prefeito, que nesse momento é seu adversário na disputa da prefeitura. Como é que o senhor viu tudo isso? Como é que o senhor... Eu sei que antes da demissão, o governador Cláudio Castro ligou para o senhor para informar que o seu, digamos, sucessor, indicado pelo senhor, seria demitido. Como é que o senhor reagiu e que análise o senhor faz desse episódio? Bom, Ricardo, primeiramente, né, assim, eu tenho uma relação de carinho, de atenção, de amizade de muitos anos com o governador Cláudio Castro. Então, a questão aí não é simplesmente uma questão... Tanto que a sua participação no governo, portanto, em certa medida, isso significa o PSD no governo, nunca foi uma decisão não foi partidária, não, foi uma decisão pessoal. Não, perfeito. Pessoal. Tanto que o prefeito Eduardo Paes dizia, não, o PSD não participa do governo. Nunca participou. Quem participou foi o Hugo Leal e foi uma indicação pessoal do governador. Então, fato. Então, repito, né, o governador tem o maior carinho e atenção e me esforço o máximo para poder que dê tudo certo para ele, mas porque exatamente repercute no Estado como um todo. Mas aí a questão é o seguinte, eu acho que é uma questão muito clara. Quem define cargos de confiança e secretariado é o governador. Não tem instância, eu vou devolver o cargo, eu vou me colocar à disposição. Não coloca à disposição. Os cargos de secretariado estão disponíveis ao governador para fazer a troca, e é uma questão de confiança e de a visão política. Sim. Eu não me... Tanto é assim que o Felipe Peixoto, ele estava como secretário interino. Ele era subsecretário e estava como secretário interino, até então não tinha sido efetivado. Porque exatamente o Cláudio, vou aguardar, vou ver o que podia fazer. Do ponto de vista político, eu não vejo isso, nenhum tipo de problema nenhuma afronta. É que ele, na posição dele, e obviamente é natural que isso pudesse acirrar ainda mais, porque nós estamos na campanha eleitoral, ele entendeu que ter a sigla do PSD, né, mesmo que ele tinha sido um convite pessoal a mim, eu já tinha saído, eu saí em fevereiro, eu pedi para retornar. Então saiu por quê, deputado? Não, eu saí exatamente porque eu assumi a Comissão de Minas e Energia na Câmara dos Deputados. Sim. Esse era esse meu papel. O PSD também tem o Ministério das Minas e Energia, que através do ministro Alexandre Silveira. Sim. Tinha que fazer uma recomposição lá também no parlamento, lá dentro da Câmara, é minha experiência. E eu recebi esse convite do líder para poder retornar, para poder estar. E aí também por um outro motivo, já antevendo uma possibilidade de ser nós estamos num período eleitoral, nós estamos em umas eleições. As eleições são, às vezes, conflitantes. Já anteviu a possibilidade de um confronto? Não é um confronto, mas é assim, a experiência nos mostra que não era razoável ficar, por mais que seja um convite pessoal, e o governador não faria de forma diferente, que eu conheço o caráter dele, mas era bom evitar. Então,
não teve nenhuma surpresa, né? E aí é o que eu digo, a posição e respeito integralmente a decisão, porque a decisão é política. Política não é de confiança, quebra de confiança, não houve absolutamente nada disso, até porque eu continuo trabalhando em todas as pautas tema, de né, economia do mar, de energia, porque eu estou lá em Brasília na Comissão de Minas na Comissão de Minas e Energia, e muitos dos temas que são referentes aqui ao Rio de Janeiro, que é o petróleo, o gás, são temas que são temas nacionais, né? As agências, Sim. a agência, Eu vou falar sobre gás a própria daqui a concessão de energia elétrica, que nós estamos na fase aí de renovação ou não, é uma concessão federal. Então, os trabalhos que a gente vinha realizando aqui, a gente acaba realizando também em Brasília e fazendo essa sintonia. E continuo um diálogo tanto com o governador quanto com todo o secretariado ou as pessoas que estão afetas a essa matéria. E o senhor, como é que viu, já falando sobre esse assunto, esse confronto público entre o governador e o prefeito Eduardo Paes, já que o senhor é da base do Eduardo Paes, o senhor pertence ao partido do Eduardo Paes, e de certa maneira nunca manifestou nenhuma discordância em relação a isso. Não, portanto, também não tem, não. É vinculado ao grupo, digamos, que hoje está na prefeitura, porque em nenhum momento se mostrou dissidente, sempre apoiou o prefeito. E amigo pessoal do governador, como é que o senhor viu diante dessas duas situações que tornam a sua posição um pouco mais delicada? Como é que o senhor viu esse confronto? Não, o confronto dos dois assim, é sempre desagradável, porque são duas pessoas que se conhecem também, são duas pessoas que se respeitam, mas o momento eleitoral é o momento, né? A gente brinca que tem tensão pré-eleitoral, que é o período eleitoral. Essa TPE é uma TPE que mexe com, né, com o ambiente, mexe com o negro. Mas exatamente, não é a primeira vez, não é a primeira vez do governador Cláudio, não é a primeira vez do governador, do prefeito Eduardo, e nem minha primeira vez. Então a gente já percebe isso e deixa o ambiente bastante favorável. Ele percebeu isso, tinham outros partidos que estavam da base de apoio ao Eduardo, o próprio Solidariedade, outros partidos também. E mas houve uma composição ali. Não, exatamente, assim, aí era uma questão política. Mas o PSD, a sigla PSD está dentro do governo, talvez causasse esse desconforto, e entendi perfeitamente, não vou deixar de continuar atendendo. E da mesma forma vejo o Eduardo. Eu acho que o Eduardo eu posso dizer que é um animal político, uma pessoa com a capacidade de gestão e de gerar essa perspectiva que demonstra o resultado. Quer dizer, as pesquisas, nós estamos numa eleição, tem que tomar todo cuidado, mas as pesquisas demonstram essa aprovação dele, isso é natural. Então, naturalmente, como deputado do PSD, eu apoio integralmente o Eduardo Paes, e imagino que a reeleição dele seja uma reeleição, não vou dizer fácil, não existe isso, mas uma eleição que está demonstrada. A partir de quê? A partir do trabalho que ele já realizou ao longo desses anos. Então, não vai afetar nessa base, não fiz nenhuma modificação do que eu penso, tanto de um quanto de outro. Vamos mais uma vez ao intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Hugo Leal. Nós ficamos aí 2 blocos falando da questão das emendas e temos que correr agora para falar rapidamente de alguns outros pontos. Sucessão na Câmara, esse debate que está ficando cada vez mais acalorado. Todo mundo diz que o candidato do presidente Lira é Elmar do Nascimento, deputado baiano e tal, ligado a ele. Muito bem, dizem que o governo não aceita muito Elmar, tem restrição a Elmar, mas a pergunta que se impõe é o seguinte, na sua opinião, a eleição do Elmar é uma eleição tranquila, que está se consolidando, o presidente Lira vai anunciá-lo oficialmente como candidato, ou o senhor acha que há possibilidade, diante de restrições de lado a lado, de haver o surgimento de um terço, de um nome novo, digamos assim, que possa surpreender e unificar um pouco mais os grupos do presidente Lira, do governo federal e também do PL. Do PL, exatamente. Você deu as duas possibilidades. Há uma possibilidade, porque o deputado do meu partido, Antônio Brito, não vai abrir mão, Marco Pereira não abre mão. Pereira. Nós temos o Isnaldo do Marco PMDB. Pereira tem restrição do PL. Sim, mas o PL não aceita o MDB também não abre mão, o Elmar não vai abrir mão, que pode ser, realmente, tudo indica que ele pode ser o indicado do Arthur, mas indicado do Arthur não significa que ele tenha o apoio. O Arthur, na eleição de 23, estava quase que presencial, era o único, né? O único
Mas agora podemos ter 4 candidatos, 5 candidatos? Eu vejo o seguinte, ou tem um que vai conciliar, que talvez não seja nem Elmar, nem Brito, nem Marco, uma pessoa que possa conciliar isso, e aí talvez acordo ali com um grupo do presidente Arthur, com um grupo dos independentes, que a Câmara tem independentes ali, e o governo. Isso pode acontecer com um nome, pode surgir um nome. Mesmo o Elmar sendo candidato do Lira e tal, isso pode haver um contraponto para não acontecer o que aconteceu quando o Rodrigo Maia quis fazer o sucessor também e acabou que o Arthur já se viabilizou. Né? Então acho que isso é um fato que pode acontecer. Ou o caso mais drástico que seria todos serem candidatos. Aí nós vamos ter o Antônio Brito no PSD, Marcos Pereira no Republicano, o Elmar no União, o PL vai lançar um candidato, não tem dúvida nenhuma, e nós vamos ter mais um ali que não, possa sair. O presidente Lula diz que não vai interferir nisso. Não, ou seja, o PT não vai lançar candidato. O PT não vai lançar candidato, mas aí sim, a decisão do PT vai ser apoiar quem? Acaba dividindo. Se houver essa divisão, vamos esperar para decidir o que vai acontecer no segundo turno, eu acho que não vai ser positivo, mas, como disse o presidente Lula, eu não posso interferir. Então, a interferência talvez seja para estabelecer um nome que seja um nome consensual. Só tem isso. Ou vai ser todo mundo disputando, ou vai ser um nome que talvez não seja nenhum desses. Qual é a sua aposta? É na possibilidade de um Tércio, aí, de um nome novo surgir para unificar os grupos? Só em dezembro. Só em dezembro. Só em dezembro? Só em dezembro. Vai surgir no lá, final de novembro. Até lá vai ter muita briga, muito choro e ranger, choro e ranger de dentes, pode ter certeza. Voltando ainda à questão aqui, falamos há pouco da divergência entre o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes. O senhor acredita que o pano de fundo dessa questão seja a sucessão ao governo do Estado de 2026? Não tem dúvida. O político acaba uma eleição e já está pensando em outra. Mas não acabou assim. Mas então, o resultado o desenho dessa eleição, obviamente vai refletir em 2026, isso é óbvio. Esse é o processo, já é assim, é natural. Por isso, às vezes, um acirramento maior, porque o Eduardo Paes já foi candidato, teve uma oportunidade, talvez agora possa não ser. Eu escrevi um artigo na semana passada, na Agenda do Poder, dizendo cujo título era assim, perto da reeleição e cada vez mais distante do Palácio Guanabara, mostrando que o Eduardo Paes, nesse momento, por conta dos insucessos das articulações para trazer o chamado centro, aí leia-se União Brasil, Republicanos e outros partidos. O MDB também. O MDB também com o Washington Reis, ou seja, todas as tentativas foram mal sucedidas para trazer esses partidos de centro. Sim. E isso, de certa maneira, fez com que a chamada política do Rio não aderisse à candidatura dele. E, portanto, é um sinal de que, novamente, em 26, esses grupos, que são grupos importantes no interior, não viessem com ele. Eu escrevi mais ou menos nessa linha e logo depois ele comentou comigo pelo WhatsApp: Ricardo, eu não sou candidato. Você pode escrever o que eu estou dizendo. Eu não sou candidato até em 26, ele sou candidato a prefeito. Ele mandou para mim no WhatsApp isso, comentando o meu artigo. Mas é por óbvio, né? Não há nenhuma possibilidade dele falar que é candidato a governador, porque nós estamos há 30 dias. Não, ele falar é uma coisa. Óbvio, numa entrevista, instado a responder. Ele fez questão de ligar, mandar um WhatsApp para mim, sem eu perguntar nada, dizendo o seguinte: o seu artigo está correto, você está totalmente correto. Vamos lá. Eu não sou candidato a 26. Vamos aos fatos? Vamos aos fatos. Hoje está posta a candidatura dele e com chance de reeleição. Vamos partir do princípio chance total. Então, mas vamos partir do princípio que deu um trave aí daqui a 15 dias, 20 dias que a gente não sabe e deu um desequilíbrio e possa perder a eleição. Eu acho difícil, mas perder a eleição. E ele vai fazer o quê? Então, essas circunstâncias, ele eleito... É improvável. Então, ele eleito é um papel. Ele pode falar isso, mas ele vai ser, mesmo que não seja o candidato, ele vai ser um ator fundamental. Um ator fundamental da política do Rio de Janeiro. Dentro do Rio de Janeiro. Prefeito da capital. O equívoco, na eleição passada, eu acho que não houve um ambiente favorável para poder fazer, porque ele teve dificuldade também de conciliar esses outros atores. Mas ele vai ser um elemento fundamental. Então, isso acirra ânimos. Tanto aqui, quer dizer, a capital, a região metropolitana e o interior. O Rio de Janeiro divide dessa forma. Então, isso é natural que aconteça
com os outros os agentes públicos. Até porque o governador Cláudio Castro também não vai poder ser candidato à reeleição. Então você tem dois players que estão disputando, que estão discutindo, falando, e que não, em princípio, não estarão em 26. Sim. E aí a pergunta é, quem estará em 26? Quem vai se viabilizar para estar como candidato? Nós estamos encerrando eu acho que nós temos vários nomes. Eu prefiro não me arriscar a esperar. A prudência diz que nós temos que esperar pelo menos passar as eleições de 24 para poder fazer uma análise mais aprofundada. Tá bom, deputado. Muito obrigado por ter comparecido. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite. Tá ótimo. Eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez a oportunidade daqui da gente bater esse papo aqui, esclarecendo a nossa população. Muito obrigado a você também que acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, sempre às 10h40. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.